Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai estar vendo como trabalhar com a parte modelo do nosso ManageBean. Na videoaula passada eu mostrei para vocês, eu expliquei o que é o ManageBean, mostrei a parte do controlador e eu fiquei devendo para vocês a parte do modelo. Para mostrar o modelo, eu vou usar o fabricante cadastro, mas o que eu vou fazer no fabricante cadastro pode ser usado também para fazer a parte, por exemplo, do funcionário, ou do produto, ou de outro cadastro que você quer. Eu não vou nessa videoaula finalizar o cadastro do fabricante. Eu vou mais explicar o que é o modelo e a partir das próximas videoaulas eu vou começar a focar mais pesado nas operações, gravar, incluir, na verdade, editar, excluir e pesquisar. Bem, vamos começar então. A primeira coisa a videoaula passada eu expliquei o que era o modelo, que era o MVC, né? Que o ManageBean, ele é baseado no MVC, que é o modelo visão controle, sendo que a visão é o nosso XHTML, usando os componentes do Prime e do próprio JSF. A gente viu o que é o controlador, que são as ações. Então a gente fez a ação salvar, só para a gente lembrar, a gente fez aqui o ManageBean, e aí a gente fez a ação salvar. E lembrando que o ManageBean ele faz o papel do controlador e do modelo. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço um modelo e como que eu ligo o modelo à visão. E aí eu vou fazer um código para testar, só para vocês verem funcionando. Bem, vamos começar então. Para começar, eu vou precisar trabalhar com o fabricante Bean, que é o nosso ManageBean. No fabricante Bean, eu vou ter que definir o modelo. O modelo, ele na verdade são vários objetos que guardam as informações da tela. Então, por exemplo, eu vou lá na pesquisa. Na pesquisa eu vou ter que digitar o que eu vou pesquisar e o resultado da pesquisa. Isso daí para mim é o modelo. Eu vou precisar também, por exemplo, no cadastro, eu vou precisar digitar todos os dados. Esses dados que eu vou digitar também ficam armazenados no modelo. Então, o modelo, na verdade, ele não é um objeto só, ele é um conjunto de objetos que compõem, no caso, os dados que, no caso, alimentam as telas. Então, aqui eu vou fazer um exemplo de um modelo, mas depois esse modelo ele vai expandir nas demais videoaulas. Tá, para o cadastro, o que seria o modelo do cadastro? Para a gente lembrar o cadastro, eu vou até rodar a tela dele aqui, deixa eu rodar aqui para a gente lembrar. Quando a gente fez a tela do fabricante, a gente viu que a tela de cadastro, através dela eu ia poder incluir, editar e excluir. Agora, por enquanto, eu vou me preocupar com a inclusão, certo? Para eu cadastrar um fabricante, eu tenho dois campos, o código e a descrição. O código é a chave primária auto-incremento, então não preciso me preocupar, porque o banco vai gerar isso automaticamente para mim. Eu preciso me preocupar com a descrição. Mas, ou seja, para eu gravar, eu preciso dessas duas informações. Então, quando nós fizemos a tela de fabricante, nós nos preocupamos em informar essas duas informações. Então, só mostrando aqui, cadastro, fabricantes. Aí eu vou entrar aqui na opção novo. Deixa eu só esperar que a primeira execução um pouco mais lenta mesmo. Então, eu vou precisar dessas informações. Para essas informações, eu vou compor um modelo, então. O modelo ele pode ser composto por variáveis do tipo primitivo, ou seja, ele pode ser inteiro, pode ser int, short, byte, long, ou ele pode também ser composto por variáveis do tipo objeto, ou seja, pode ser string, pode ser cliente, pode ser produto, pode ser carro. Então, no nosso caso aqui, minha tela, meu navegador deu uma travada aqui, deixa eu olhar no meu console. Travou normal mesmo, esperar ele retornar. Então, na verdade, a minha pode ser um objeto. Então, para eu trabalhar com JSF, geralmente o meu modelo ele vai ser, no caso, um objeto. Nós já fizemos nas videoaulas passadas, nós já fizemos aqui um objeto do tipo domain, que era o nosso fabricante. Então, um dos integrantes do nosso modelo vai ser esse objeto aqui, um objeto desse tipo aqui. Então, eu vou vir aqui, então, eu vou criar uma variável aqui do tipo fabricante. Então, eu vou criar uma variável privada do tipo fabricante. Detalhe, eu vou precisar fazer o import, porque ela não está importada. Então, eu vou apertar Ctrl espaço.
Então, eu vou vir aqui, vou precisar fazer o import. E aí, eu vou chamar ela de fabricante cadastro, ponto e vírgula. Você pode usar qualquer nome que você deseja, mas eu vou chamar de fabricante cadastro só para eu lembrar que ela vai ser usada. Para eu incluir, para eu excluir, para eu editar, só para associar. Não é obrigatório ser o mesmo nome da tela, tá? Eu só coloquei para eu lembrar depois que esse é o fabricante relacionado à tela de cadastro. Certo, agora o que eu preciso para o modelo? O modelo, geralmente, eles são atributos privados. Vocês aprenderam orientação a objeto, quando é privado, eu não consigo chamar ele. Então, ou seja, a visão não vai conseguir puxar se o atributo for privado. Para isso, nós aprendemos, deixa eu parar meu Tomcat aqui, nós aprendemos o uso de gets and sets. Então, o modelo do ManageBean também precisa de gets and sets para que ele consiga, no caso, depois, para a tela puxar os dados e até para exibir os dados que ele precisa. Então, aqui eu vou criar um getSet para esse objeto do nosso modelo. Eu vou escrever get, Ctrl espaço, aí eu vou escolher aqui get fabricante cadastro e vou escrever set, Ctrl espaço, vou escolher aqui essa quarta opção, set fabricante cadastro. Pronto, fiz o gets and sets. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que amarrar o meu modelo com a minha visão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer usando LExpression. LExpression, a gente já discutiu isso na videoaula passada. Nada mais é do que uma linguagem que eu uso na visão para amarrar a visão com as classes Java, no caso com o modelo nesse caso. Para amarrar o ele precisa que você tenha feito get, que você tenha feito o set. Se você não tiver get set, ele vai dar um erro quando você rodar. Ele dá um erro assim falando que não existe permissão definida para aquele atributo. Então você precisa fazer os gets and sets. No caso set, para ele poder, quando eu for salvar, ele vai usar o set para preencher as coisas. Já quando eu for, por exemplo, exibir alguma coisa, ele vai usar o get. Então, eu vou voltar aqui na minha visão. Vamos abrir o fabricante cadastro. Aqui eu tenho dois input text. Ó. Eu tenho input text, no caso, para o código. E tenho input text para a descrição. Tá, como que eu vou amarrar? A gente aprendeu que quando era, no caso, controlador, eu usava action ou action listener. Nesse caso aqui, eu vou usar o vale. Se vocês lembrarem em videoaulas passados, eu já falei, ó, o input text, ele tem o vale, mas eu vou explicar no futuro para que serve. O vale do input text, ele serve para a gente ligar a nossa visão, ou seja, a nossa interface, ao nosso ManageBean. Então eu vou escrever aqui, vale, vou colocar vale, vou colocar aqui vale. Aí eu vou chamar o el. O el a gente aprendeu que eu coloco o símbolo de jogo da velha, que é chamado de Sharp, abre e fecha chaves. Aqui dentro, se você quiser, dá para usar Ctrl espaço ou você vai ter que digitar. A primeira coisa que você tem que informar é o nome do ManageBean. O ManageBean nosso, a gente viu que ele chama fabricante Bean com F minúsculo. Então, eu vou pressionar aqui Ctrl espaço dentro da chaves e vou esperar, no caso, ele carregar. Está aqui, ó, fabricante Bean, vou escolher ele, fabricante Bean. Aí eu vou colocar ponto final. Aí eu tenho que informar o nome do objeto que faz parte do modelo. O nosso objeto, ele chama-se fabricante cadastro. Se você quiser, você pode apertar Ctrl espaço. Aí ele já aparece, ó, fabricante cadastro, é só selecionar. Aí eu coloco mais um ponto final e tenho que informar o nome do campo. Então, por exemplo, o fabricante tem código, o fabricante tem descrição. Então, eu tenho que informar ou código ou descrição. Então, você escreve ou você dá Ctrl espaço e escolhe código. O que ele fez, na verdade? Ele veio aqui no fabricante Bean. Através do fabricante Bean, ele acessou o fabricante cadastro. E através do fabricante cadastro, ele veio aqui, acessou o campo código. Então, é daqui que ele está arrancando esse nome código, ó. Ele navegou na composição. O ManageBean, o fabricante Bean, é formado pelo... Dentro dele eu tenho o fabricante cadastro. E dentro do fabricante cadastro eu tenho o código.
Então ele fez essa navegabilidade. A mesma coisa eu vou fazer para a descrição. Eu vou colocar o jogo da velha aqui, abre e fecha chaves, e vou colocar Ctrl espaço, o nome do manejo de BIM, fabricante BIM, Ctrl espaço, o nome do objeto do modelo, ponto, o nome do campo, descrição. Pronto, está feito a minha amarra da minha visão com a minha, no caso, a visão com o meu modelo. Deixa eu salvar aqui tudo. Tá, como que eu posso testar? Como ainda não tem como salvar, o meu salvar na verdade não está salvando ainda, ele só exibe uma mensagem de sucesso. Eu vou fazer aqui um código aqui, só para a gente testar, para ver se está dando certo, e depois a gente apaga isso. Então eu vou vir aqui, voltar aqui no fabricante BIM, e aqui no nosso salvar, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele imprimir, só para a gente mostrar que realmente ele está, no caso, ele realmente está, no caso, pegando os dados que eu vou digitar. Então eu vou vir aqui, eu vou mandar ele imprimir. Ah tá, só um detalhe antes, lembrando, para ele imprimir o conteúdo do objeto, vocês devem lembrar de vídeo, na verdade não de videoaulas minhas, né? Na teoria de orientação a objeto, na teoria de orientação a objeto fala que para você imprimir o conteúdo de objeto, você precisa de toString. Então, se você lembrar aqui o fabricante, nós já fizemos o toString na aula de camada down. Então, se você não tiver o toString, você vai ter que criar. Mas se você seguiu desde as primeiras videoaulas, você já vai ter ele criado. Então, eu vou vir aqui e vou imprimir faces, util, ponto, adicionar mensagem info. Eu vou mandar ele imprimir o fabricante cadastro. Então, eu vou mandar ele imprimir o fabricante cadastro. Ele deu um erro aqui, deixa eu ver. Ah, tá. O erro que está dando é o seguinte, é que alguns métodos do Java chamam o toString automaticamente. Nesse caso, esse método meu, ele não está chamando o toString por padrão. Então, eu tenho que vir aqui e forçar a chamada do toString. Então, aqui ele vai pegar o meu objeto do tipo fabricante e vai chamar o toString, convertendo ele em uma mensagem de texto. Então ele vai aparecer duas mensagens de texto na tela. Uma com as informações que eu digitei e outra com as informações, essa mensagem aqui de salvo com sucesso. Bem, vamos testar agora para ver como ficou. Deixa eu só ver aqui o modo do meu notebook, deixa eu aumentar aqui para alto desempenho. E por isso ele tinha travado, como eu não estava rodando em alto desempenho, ele tinha travado o meu navegador. Então vamos vir aqui, eu vou parar o meu Tomcat, ele já está parado. Vou rodar novamente o meu projeto. Vou rodar novamente o meu projeto aqui. Vou esperar ele ser carregado. E aí a gente vai ver que o que eu digitar de informação, ele vai exibir para mim na tela. Então vou entrar aqui, cadastro, fabricantes. Deixa eu fechar aqui, fabricantes. Ele está dando uns delay aqui, porque... Aí, pronto, carregou. Aí eu vou vir aqui na opção novo. Aqui, o que eu vou fazer? Então eu vou pressionar aqui, ó. Ele vai dar um erro, primeiramente, eu vou explicar o porquê do erro. Então eu vou digitar aqui, teste descrição, eu vou escrever. Vou pressionar o botão salvar. Não apareceu nada. Vamos olhar no console aqui. No console, ele deu um erro. Se a gente olhar aqui no console, ele deu um erro. Ele deu um erro aqui no console. Ele falou o seguinte, ó. Acostume-se bastante com essa mensagem de erro, ó. Target unreachable. O que quer dizer isso? Fabricante cadastro return null. O que acontece? Existem alguns objetos que eu preciso dar new neles. Nós aprendemos que em orientação a objeto, todo objeto tem que ser instanciado, a não ser que ele seja estático. Mesmo estático, eu preciso instanciar ele para ele ter uma instância na memória. Mas eu preciso, então, no caso, instanciar o fabricante cadastro. Em nenhum momento eu instanciei o fabricante cadastro. Então, isso que ele está reclamando para mim. Então, em que lugar que eu tinha que instanciar, Sérgio? Depende. Depende do autor, depende do momento. Tem pessoas que preferem criar um método que eles chamam muito assim de método de pré-pago.
Então, se vocês assistiram, por exemplo, a primeira versão do curso que eu fiz esse método de pré-pago, onde nesse método de pré-pago eu instanciava os meus objetos. Agora tem autores também que preferem usar o método GET. Por quê? O que eles fazem? No método GET, a exceção aconteceu no GET mesmo. Por que aconteceu no GET? Porque ele getou, ele capturou nulo, aí depois ele foi usar nulo, deu problema. Então o que eu deveria ter feito no GET? Feito um teste, verificado se o objeto for nulo. Se o objeto for nulo, o que eu faço? Eu instancio ele. E tem autores, por exemplo, que preferem vir aqui na linha 12 direto e instanciar. Esse modo de instanciar na linha 12 aqui geralmente gasta um pouco mais de memória. Então o que eu vou fazer? Eu vou instanciar dentro do GET. Então dentro do GET eu vou colocar um if aqui. If fabricante cadastro for igual a nu. Então o que eu faço? Fabricante cadastro recebe new fabricante. Pronto, como que vai funcionar então? Quando ele entrar no GET, ele vai testar. Se for nulo, ele instancia, retorna instanciado. Se ele entrar, não for nulo, já foi instanciado, deixa eu parar o Tomcat aqui. Se ele entrar, não for nulo, ele vai ignorar o if e já retorna o instanciado. Então agora vamos rodar novamente, vou rodar aqui o projeto. Deixa eu fechar o meu navegador aqui. Então, vou rodar novamente aqui, run-s, run-server, esperar ele startar aqui. Então, a gente vai verificar agora que ele vai funcionar. Agora ele tem que exibir. Se der algum erro agora, realmente foi algum erro que eu cometi e não percebi, mas deve funcionar normalmente. Então, aqui, cadastros, fabricante. Aí eu vou escolher a opção novo. Meu Firefox aqui está dando umas travadas, que ele sofreu uma atualização e realmente não ficou muito legal. Então tem hora que ele dá umas travadas aqui, eu tenho que dar uma esperada aqui. Deixa eu esperar ele carregar aqui então. Isso daí depois eu vou ter que verificar, vendo por que ele está acontecendo isso. Deve ser alguma coisa que está travando ele. Então, assim que o seu navegador carregar, você já vai conseguir testar. Por quê? Porque eu fiz aquele método no GET. Aquela abordagem de usar GET é bem comum, tá, pessoal? Se vocês pegarem, por exemplo, vários autores recentes, vocês vão verificar aqui que eles estão utilizando bastante essa abordagem agora de usar o método GET para instanciar. Meu navegador aqui, ele deu uma travada. Foi agora. Resolveu ir. Então, eu vou vir aqui na opção novo. Agora, o que eu vou fazer então? Vou digitar aqui. O código não dá para eu digitar porque eu bloqueei, ele é auto-incremento. Mas na descrição, eu vou colocar aqui, teste, descrição. Vou pressionar o botão salvar. Aqui, ó, ele apareceu, ó. Fabricante, código nulo. Por que código nulo? Porque eu não informei realmente o código. O código vai ser auto-incremento ou eu vou preencher depois. E a descrição, ó, ele mostrou, ó, teste descrição, que foi o que eu mostrei aqui, ó. E fabricante salvo com sucesso. Se eu vier aqui trocar, por exemplo, para teste Sérgio e apertar salvar, aí, ó, ele traz novamente mais duas mensagens para mim, ó. Ele vai trocando as mensagens para mim. Uma coisa que você pode ter percebido, ele não está limpando, ó, quando eu pressiono o botão salvar, ele não está limpando o campo texto. Isso daí eu vou deixar para resolver depois no futuro. O que importa agora é que ele está mostrando certinho, ó, o que eu digito aqui, o que acontece? Ele manda para o meu modelo e lá no meu modelo, através do meu controlador, eu exibo o meu modelo para que o usuário possa ver. Então agora eu já tenho um ManageBean com o meu modelo, com o meu controlador funcionando corretamente. Agora você pode fazer a mesma coisa para o funcionário que nós já estamos fazendo, se você quiser. Para o funcionário vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Você vai criar um funcionário cadastro, vai ter que criar get set para ele. No get dele você vai ter que fazer aqui, esse mesmo if aqui. Então, ou seja, não vai ter nenhuma diferença. Estou mostrando para vocês como que ficou o meu fabricante.
e como que ficou, no caso, a nossa visão. Então, mostrando para vocês o uso do atributo value. Então, a gente aprendeu nessa videoaula a como trabalhar com o modelo. Agora, o que eu vou fazer nas próximas videoaulas, então? Nas próximas videoaulas agora que a gente já aprendeu o que é o manejo de BIM, o que é o controlador, o que é o modelo, agora eu vou começar a expandir o modelo e expandir o controlador, criando mais ações no controlador e criando mais objetos no nosso modelo, então. Então, agora nas próximas videoaulas mesmo, eu vou começar a incluir o fabricante, editar, excluir, pesquisar, depois fazer com o funcionário, depois com o produto e por aí segue. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir uma ajuda para vocês aí para compartilhar e curtir o canal essa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais!